pessoal, vamos retomar aqui nossas aulas sobre 40 questões sobre interpretação bíblica do livro do Robert Plummer. Eu fiquei umas semaninhas aí sem gravar, mas eu pretendo retomar aqui para nós finalizarmos esse livro. Então nós estamos vendo esse livro aqui do Robert ou Bob Plummer, ok? 40 questões para se interpretar a Bíblia, publicado aí pela editora Fiel para nós. Um baita de um livraço, de um presentaço da editora Fiel para a igreja brasileira. E esse livro é fantástico, ele é bem simples, bem didático, mas bem abrangente. Em 40 questões ele lida com os principais temas aí, por assim dizer, da interpretação bíblica. E nós estamos na pergunta de número 9. Como a Bíblia foi interpretada à luz da história? Ele traz algumas questões sobre o uso do Antigo Testamento no Novo, interpretação na era patrística, medieval, reforma e na modernidade. Bom, eu já gravei um vídeo para vocês, uma resenha do livro do Gerald Bray, sobre história da interpretação bíblica. Se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. Mas algumas considerações sobre história da interpretação bíblica. Ele até começa esse capítulo falando que aqueles que não conhecem história estão fadados a cometer os mesmos erros, né? Então, você como pastor, como professor de escola bíblica, ou até mesmo como um cristão que não exerce lá um ministério de ensino na igreja, você vai ensinar os seus filhos, você vai ensinar o seu amigo, o seu vizinho, o seu próximo. Você precisa conhecer o máximo que você puder sobre história da interpretação bíblica, porque a sabedoria não nasceu com você, não nasceu comigo, não nasceu com as nossas igrejas, ela vem de Deus e está sendo administrada ao longo desses 2000 anos. Então, uma grande questão que eu quero levantar com vocês é que talvez devido à influência do iluminismo ou de algumas ideologias, a erudição bíblica, especialmente do século passado, desprezava completamente toda a história da interpretação bíblica, apenas aquelas que, a partir de uma época em que se coloca um método crítico, entre aspas, liberal, ou científico, entre aspas, também, é que se conta. Então, se eu vou fazer uma história da pesquisa, da interpretação, por exemplo, de uma determinada passagem da Bíblia, eu vou pegar, por exemplo, a partir de 1970, 1960 ou 70, até 2023, e vou ver ali o que o pessoal escreveu sobre aquela passagem e tudo mais. E ignora-se, então, 1970 anos aí de reflexão bíblica, ok? Então, isso tem sido, graças a Deus, muito atacado, criticado e muito, digamos assim, foi abandonado em uma certa tendência no meio de teólogos evangélicos, que é a chamada hermenêutica teológica, que eu falo o tempo todo aqui no canal, que é você interpretar a Bíblia teologicamente. Bom, quando se retomou essa questão da hermenêutica teológica, e não apenas uma análise literária, apenas uma análise linguística, ou apenas uma análise histórica contextual da Bíblia, mas uma análise teológica que abarca todas as coisas, mas vai além, vai até Deus, começou-se a revalorizar a hermenêutica pré-moderna. O que é uma hermenêutica pré-moderna? É a interpretação bíblica antes da modernidade, antes desses métodos históricos críticos aí dos liberais. Então, hoje em dia existem vários e vários livros sobre a hermenêutica pré-moderna dos pais da igreja, dos medievais, entre aspas, medievais, dos reformadores e pós-reformadores e por aí vai, ok? Então, nós podemos dividir a hermenêutica na história da hermenêutica entre patrística, medieval, reforma, pós-reforma, modernidade e contemporaneidade, ou entre pré-moderna e pós-moderna. São apenas divisões didáticas. Por quê? Quando a gente fala a hermenêutica patrística pode ser resumida entre duas escolas, Antioquia e Alexandria. Antioquia tinha uma tendência mais literalista na leitura, enquanto a escola alexandrina tinha uma tendência mais alegórica. Isso é bem didático, mas é bem resumido. Porque você precisa ver a hermenêutica de cada teólogo da patrística, de cada pai da igreja. Então, por exemplo, tem um volume gigantesco de um estudioso chamado Chris Kanister, que é um manual de exegese patrística, né? Handbook of Patristic Exegesis. Então é um livro de mais de 1000 páginas, 1500 páginas, aí, gigantesco, onde vai tratar sobre cada um dos pais da igreja. Quando você vai para o medieval, né, para o período medieval, o período medieval ele é dividido, a hermenêutica dele em 4 etapas. A etapa literal, onde você vai lidar com o texto em si, a etapa alegórica, que normalmente eles aplicavam o texto a Cristo,
né? É uma alegoria mais cristocêntrica ou cristológica. A etapa tropológica, que é a etapa moral. Então, o que esse texto, ao ler o texto, aplicar a Jesus, o que ele tem a ver com a minha vida? E a etapa anagógica, que era a etapa escatológica, ou seja, como esse texto aponta para a nossa esperança futura do novo céu e da nova terra. Isso é também uma divisão didática bem útil, mas, por exemplo, Henri de Lubac, que é um teólogo católico do século passado, francês, ele tem ali 3 volumes gigantescos chamado Medieval Exegesis, né, exegese medieval, que vai lidar com cada um ali dos principais nomes da exegese medieval. E aí você precisa pegar os reformadores, os pós-reformadores, por aí vai. Ok? Então você tem um mundo gigantesco de informação e de estudos sobre a história da interpretação bíblica que não dá para o Robert Plummer tratar num capítulo e muito menos a gente num vídeo curto aqui, ok? Então, só para passar para vocês, a hermenêutica pré-moderna, patrística medieval, reforma, lidava com o texto como palavra de Deus, como apontando para Cristo, como prático em nossas vidas e como a inerrante palavra de Deus para a igreja, né? Quando chega a hermenêutica moderna, o método histórico crítico, agora todo mundo abandonou o método pré-moderno, o método da hermenêutica teológica pré-moderna? Não. As igrejas continuaram, os pastores continuaram pregando a Bíblia como palavra de Deus, como autoritativo para a igreja, de forma às vezes simbólica. Por exemplo, a hermenêutica alegórica, por mais que Lutero odiasse ela, ele empregou alegoria, a alegoria passa para os reformadores. Os puritanos, se você lê, até mesmo Joe Owen, que é o principal dos puritanos, ele usa a alegoria às vezes em seus escritos. Então, esse modo mais simbólico de ler a passagem, como simbolizando, apontando para Cristo, por exemplo, é uma prática que nunca se abandonou. Até mesmo os sermões de Spurgeon, por exemplo, mais do século XIX, né? Então a igreja continuou muito bem. Obrigado, as portas do inferno não prevalecem nem contra a igreja, nem contra a sua hermenêutica, por mais que a nossa hermenêutica sempre seja falha, tenha suas tendências, seus pontos cegos, nós continuamos olhando para Cristo. Então, mas na academia, não no chão da igreja, que é onde acontecem as coisas eternas, mas na academia especulativa, o pessoal então desprezou a parte teológica e focou ora em aspecto histórico, ora no aspecto literário e linguístico do texto, e isso tem sido abandonado pela hermenêutica teológica para dizer, olha, a hermenêutica teológica vai abarcar tudo que se é útil para o texto. Contexto histórico, contexto literário, aplicar linguística no texto, análise do discurso no texto, seja lá o que for. Esse canal, em breve nós vamos tratar sobre linguística aplicada ao texto bíblico de forma mais intensa e mais intencional, mas é isso aí. Eles, vou falar, tem tudo isso na hermenêutica teológica, tem tudo que de bom. É claro que tem algumas ferramentas que não são úteis para interpretar o texto bíblico, o pessoal não usa. Mas nós vamos além, nós apontamos para Deus, nós vemos os pressupostos teológicos do autor que está escrevendo esse texto da Escritura, cremos no mesmo pressuposto que ele, colocamos nossa fé nisso, no pressuposto e no posto, né, no texto em si, e nas implicações práticas desse texto, e nós louvamos a Deus. E uma outra implicação prática da hermenêutica teológica é que se a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus para a igreja lê a Bíblia com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, no poder do Espírito. Portanto, nós devemos ouvir a voz do Espírito ao longo desses 2000 anos. Então, um outro resgate da hermenêutica teológica é ir muito antes de 1970. É ir até o próprio Novo Testamento interpretando o Antigo, como começa o capítulo do Plummer, até a Patrística. Então, quando eu vou analisar, fazer uma tese de doutorado, por exemplo, vou analisar, por exemplo, tal versículo da Bíblia, do Antigo ou Novo Testamento. Eu não vou apenas até 1970, eu vou até Inácio de Antioquia, Policarpo, de Esmirna, os pais apostólicos, ou quem é que começou a falar sobre esse texto na patrística. E vou indo até os dias de hoje. É muito mais trabalhoso, mas quanto mais trabalho, mais recompensador é. Tudo bem, pessoal? Espero que esse vídeo tenha despertado ou aumentado, aprofundado um desejo de você ler mais de história da igreja, de teologia histórica. Vão ter muitos outros textos aqui de resenhas para vocês, de
a teologia histórica e hermenêutica, história da hermenêutica, e vamos ler a Bíblia em comunidade, não só nossa comunidade viva, nossas igrejas locais, os nossos pastores aí, os pregadores, os professores do YouTube, mas também com os nossos irmãos que já morreram através dos seus escritos. Vamos ler aí Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, John Wesley, Jonathan Edwards. Vamos ler todo mundo que falou algo relevante aí sobre o texto que você está lendo, para você ler e ver o que esses homens de Deus aplicaram, ilustraram, interpretaram, contextualizaram sobre o texto. É muito enriquecedor. Tudo bem? Então, em breve eu vou trazer, por exemplo, Calvino como o intérprete da Bíblia. Então, a gente viu no passado uma leitura comentada de algumas partes das Institutas de Calvino. Eu quero trazer para vocês os comentários de Calvino, como Calvino interpretou de Gênesis até, não Apocalipse, que ele interpretou Apocalipse, mas até o Novo Testamento, que é muito recompensador, por exemplo, ver como Calvino, alguém do século XVI, leu as Escrituras e não apenas, sei lá, D.A. Carson ou N.T. Wright, aí século XXI, século XX e XXI, leram a Bíblia. Tudo bem? Então, Deus abençoe vocês. Se for recompensador, se agregou algo na sua vida, comprem o livro do Robert Plummer, é muito bom. Eu só tenho ele em Kindle, por isso que eu coloquei a imagem aqui para vocês. Deixa eu colocar de novo aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Comprando com o link, vocês estão ajudando o nosso canal aqui a crescer também, ok? E não se esqueçam como funciona aqui o YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu like e converse comigo aqui nos comentários. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.